Bom dia, turma. Good morning. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje estudaremos o módulo 14, que inicia a partir da página 94, ok? Então vamos pegar o nosso material para darmos início à nossa aula. Como de costume, temos os tópicos iniciais, que são as perguntinhas pessoais, tá bom? Eu quero que vocês coloquem as respostas aqui ao lado. Primeira perguntinha: Where were you born? Where were you born? Onde foi que você nasceu? Aí você coloca bem aqui a cidade que você nasceu. Segunda perguntinha: In which hospital were you born? Em qual hospital você nasceu? Aqui essa perguntinha, eu acredito que vocês vão ter que perguntar para os pais de vocês, para o seu pai ou para sua mãe, para saber o nome do hospital que você nasceu, tá bom? Aí coloca o nome e a cidade, tá bom? Terceiro tópico. Where do you go when you get sick? Where do you go when you get sick? Onde é que você vai quando você está doente? É a nossa terceira perguntinha. Vamos ler aqui abaixo. Read the advice to help you avoid getting common disease. After that, match them with the right picture. Então, aqui está dizendo o seguinte, temos algumas imagens e algumas frases que representam essas imagens, tá bom? Primeira frase, practice sport and physical activity. Praticar esportes e atividades físicas. Aí você vai ligar aqui para essa última imagem que se refere às atividades físicas. Segunda frase, eat fresh, clean and healthy food. Comer comidas frescas, comidas saudáveis, tá bom? Qual é a imagem que representa essas comidas saudáveis? Vamos ver, é essa daqui, ó. Vamos ver essa daqui, ó. Aqui ao lado, representa os hábitos alimentares saudáveis. Terceira frase, apply mosquito repellent. Então, aplicar repelente de mosquito. É essa bem aqui, ó. Essa imagem que representa essa frase. Quarta frase em inglês. Always wash your hands. Novamente. Always wash your hands. Sempre lavar as suas mãos. Olha aqui a imagem da pessoa lavando suas mãos. E penúltima perguntinha. Wear warm clothes in cold water and summer clothes in warm weather. Então tá dizendo aqui, ó, vestir roupas quentes em climas frios e no verão as roupas mais frias. Olha aqui, ó. Então olha aqui, ó, a imagem que representa esse cuidado com a temperatura. Na página 101 do material de vocês está dizendo o seguinte: Put the picture in correct order according to the story. Então, vocês vão ter que colocar esses números aqui, tá bom? Que é a ordem dos acontecimentos da história da obra de William Shakespeare. Então, ficou assim a ordem. Ficou 1, 8, 3, 6, 4, 2, 5, 9 e 7. Tá bom? Essa foi a ordem que ficou. Novamente, 1, 8, 3, 6, 4, 2, 5, 9 e 7. Tá bom? Coloquem esses números nessas caixinhas. Na página 102 do material de vocês, temos a seção aqui das atividades, questão 3, questão 4 e 5. A questão 3, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu já coloquei aqui a resposta está em inglês, tá bom? Temos algumas perguntas relacionadas à história. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar a resposta em português, você pode traduzir a pergunta e colocar a resposta em português, tá bom? Na letra A, B e C vocês vão traduzir a pergunta, já que eu já contei para vocês um pouquinho da história, vocês vão conseguir entender e conseguir responder essa questão 3, tá bom? Na questão 4, está dizendo o seguinte: Which man does Hermia's father want her to marry? Qual é o homem que o pai da Hermia quer que ela se case? Ou seja, com quem o pai da Hermia quer que ela case? É com Oberon? É com Boron? Com Lysander, Demetrius ou com Robin? Questão 5. Vocês vão marcar aqui, tá bom? Qual é o homem que o pai da Hermia quer que ela se case? Questão 5. What can you infer from the story? O que podemos inferir sobre a história? Então,
Aqui você vai marcar o que a gente pode concluir, o que a gente pode entender sobre a história. Você vai ter que traduzir e verificar se é verdadeiro, se a gente consegue entender o que está em cada letrinha aqui sobre a história, tá bom? Você vai traduzir. Exemplo: Helena ama o Lysander. Será que é verdade? Pela história que o professor falou, será que a gente pode concluir que a Helena ama o Lysander? Aí você vai precisar traduzir cada frase para saber qual a frase que faz mais sentido. Aqui na página 95 do material de vocês, temos o texto que trata sobre a obra de William Shakespeare, a obra A Midsummer Night's Dream. Aqui temos uma continuação daquela história, daquele conto de amor confuso, aquele conto de amor trabalhoso que a gente lê, que foi um pouquinho complicado para a gente entender, devido a envolver vários personagens ali que se amam e outros que não se amam, que não retribuem esse amor. Então vamos ler essa continuação da história, tá bom? Vamos lá. After telling Helena to stay with Demetrius and be happy, Lysander and Hermia run away to the forest. Então vamos recapitular a história. O rei obrigou a Hermia, que é essa moça bem aqui, que tem esse nome aqui, a Hermia, a se casar com Demetrius. Só que a Hermia não amava o Demetrius. Vamos relembrar, ela amava quem? Ela amava o Lysander. Então o que eles fizeram após o rei tentar obrigar a Hermia a casar com Demetrius? A Hermia fugiu para a floresta com o Lysander, com o amor da vida dela. Continuando. Helena wants to stay close to Demetrius and have a chance to talk to him. Therefore, she goes and tells him that Hermia and Lysander run away to the forest. Então, olha aqui, ao verem a Hermia e o Lysander fugindo para a floresta, a Helena e o Demetrius resolveram também ir atrás. Olha aqui o que diz na continuação aqui, ó. Ou seja, as quatro pessoas entraram na floresta. A Hermia, que era apaixonada pelo Lysander, e o Demetrius e a Helena também entraram na floresta. Demetrius gets really angry and runs to the forest. Olha o que aconteceu. O Demetrius, que gostava da Hermia, entrou na floresta com muita raiva. Olha essa palavra aqui, ó. Really angry. Really angry significa com muita raiva. Então o Demetrius entrou na floresta atrás da Hermia com muita raiva. Aí, quando Demetrius entrou na floresta, a Helena resolveu também entrar, ou seja, como eu falei para vocês anteriormente, os quatro, a Helena, o Demetrius, o Lysander e a Hermia entraram na floresta. Continuando a leitura. A man called Bottom and his friend are rehearsing a play to perform at the king's wedding in another part of the forest. Então, durante esse acontecimento, estava havendo uma performance ali de um show que era para um casamento, ou seja, estavam ensaiando ali para o casamento do rei. Olha a palavra rei, king. Continuando. Also in the forest, the king of the elves and pucks, Oberon. Então, também lá dentro da floresta que eles adentraram, o rei dos elfos é chamado Oberon. Olha que palavras diferentes aqui, ó. O rei dos elfos ali na floresta e o rei dos pucks. Esses pucks, essa palavra significa duende, tá bom? Então, essa floresta mágica existia um rei chamado Oberon, que ele era o rei dos elfos da floresta e o rei de todos os duendes, tá bom? Agora, qual é a diferença dos elfos e dos duendes, tá bom? Esses elfos eram criaturas mágicas da floresta. Os pucks também, só que eles gostavam de fazer algumas brincadeiras, tá bom? Essa é a grande diferença entre elfos e pucks. Eles gostavam de brincar. Continuando. Is angry with Titania, the queen of the fairies. O rei Oberon estava com muita raiva da Titânia. Quem era a Titânia? Era a rainha das fadas ali na floresta. Oberon, olha aqui, o rei então pediu a um doente, o duende brincalhão que eu falei para vocês anteriormente. Ele pediu para o duende brincalhão fazer uma poção do amor para colocar nos olhos de Titânia. Agora, por qual motivo? Ele pediu a poção ao doente brincalhão, a poção do amor, para colocar nos olhos de Titânia enquanto ela estivesse dormindo. Lembrando que Titânia é a rainha das fadas. Continuando.
Depois do Oberon, olha aqui, o Oberon, que é o rei ali dos elfos e dos Pucks, que são aquelas criaturas brincalhonas, depois dele perceber que Demétrios estava ali na floresta com a Helena, tratando ela super mal, sendo rude, olha aqui como está escrito aqui, ó. O Oberon decidiu também usar a porção do amor aqui nesse rapaz, nos olhos do Demetrius. Por quê? Porque ele estava tratando a Helena muito mal. Ou seja, ele usou a porção na Titânia e também no Demetrius, que se apaixonou pela Helena. Vamos tentar relembrar a história que Demetrius gostava da Hérmia, amava a Hérmia. E a Hérmia fugiu com Lysander. Aí o Demetrius, não gostando da história, não gostando da Hérmia ter fugido com o Lysander, ele decidiu entrar na floresta com muita raiva. E como a Helena gostava do Demetrius, ela também entrou com ele, só que o Demetrius tratou ela super mal, tratou a Helena super mal, devido a ele gostar da Hérmia e está com raiva da Hérmia por ter fugido com o Lysander. Só recapitulando a história. Então o Oberon, quando viu o Demetrius tratando super mal a Helena, devido ao momento de raiva por Hérmia ter fugido com Lysander, ele decidiu colocar a poção também nos olhos de Demétrio para se apaixonar por Helena e tratá-la bem. Então foi isso que aconteceu. Demétrios se apaixonou por Helena, ou seja, se apaixonou pela pessoa que ele não amava, ele amava a Hérmia, que fugiu com Lysander. Continuando, Lysander sees Helena and falls in love with her. He runs after Helena and leaves Hermia behind. Então, olha a volta que a história deu aqui, ó. O elfo também decidiu colocar o elfo brincalhão, por ele ser muito brincalhão, ele decidiu assim. Então vamos fazer o seguinte: o Demétrios se apaixonou por uma pessoa que ele não gostava, que é Helena. O Demétrios gostava da Hérmia, né? Amava muito a Hérmia. Então vamos fazer o seguinte: o Lysander amava de verdade a Hérmia. Agora vamos colocar a poção também. Olha o que o doente falou. Vamos tentar colocar a poção também no Lysander. E olha o que aconteceu. O Lysander começou a se apaixonar também por Helena. Então, os doentes bolaram um plano e Lysander e Demétrios se apaixonaram pela mesma pessoa. Se apaixonaram pela Helena. E a Hermia acabou ficando sozinha. Olha aqui o que está dizendo. Leaves Hermia behind. A Hermia acabou ficando para trás. Então, o que a gente tem que entender aqui? Ó? Que os 4 entraram na floresta e dentro da floresta havia um rei chamado Oberon. Ele era o rei dos elfos e dos duendes brincalhões. O rei, ele pediu para o duende brincalhão colocar uma poção mágica nos olhos de Titânia para se apaixonar por ele. E ele não decidiu somente isso, ele decidiu também usar a poção em Demétrios para ele se apaixonar por Helena. Só que no meio do caminho, o doente, que é um doente brincalhão, resolveu fazer o Demétrios se apaixonar por Helena e o Lysander também por Helena, ficando somente a Hérmia sozinha. Lembrando que o amor da história ali, que está sendo envolvido, é entre a Hérmia e o Lysander. Só que o Lysander e o Demétrios começaram a se apaixonar nessa parte da história por Helena. Então, o grande amor da história ali ficou para trás, que é a Hérmia e o Lysander. E a pessoa que estava envolvida ali, em terceiro plano, a Helena, começou a se tornar a personagem principal ali, ó, ou seja, a mulher amada por Demétrios e por Lysander. Aqui eu quero que vocês façam uma ilustração, tá bom? Lembrando que a história ela acontece dentro de uma floresta. Então você vai ter que fazer uma ilustração sobre esse trecho aqui dessa obra de William Shakespeare, tá bom? Você pode fazer, por exemplo, uma floresta, desenhar as 4 pessoas, quem mais além das pessoas é contado na história? O rei Oberon, né, que é o rei dos elfos e dos duendes. Então, logicamente, você pode fazer uma floresta, pode fazer um rei, coloca uma coroa nele ali. Você pode desenhar o duende brincalhão, tá bom? E é claro, os personagens principais, Helena, Demétrios, Lysander e Hérmia. Aqui na seção Checkpoint, temos aqui na página 104, tá bom? Temos a questão 3, referente ao nosso módulo 14. O que é para ser feito? Temos da letra A até a letra D.
vocês vão marcar, vocês vão riscar, circular como vocês quiserem, como vocês acharem melhor, a palavra que não faz parte do grupo. Exemplo, a letra A é por linha, tá bom? Não é por coluna. Vocês vão fazer essa leitura de acordo com a linha. Exemplo, vamos supor que eu peguei o tradutor ou o dicionário e eu descobri que essa palavra é mão, essa dedo, essa aqui é unhas e essa aqui é pescoço. Ou seja, essas três palavras se referem à parte aqui da nossa mão. Agora o pescoço não, já é uma parte diferente, ou seja, mão, dedo e unha fazem parte do mesmo grupo, tá bom? Da mesma família. O pescoço não, já é uma parte diferente. Por esse motivo, ele está riscado aqui. Então, você vai fazer dessa forma. Você vai fazer a leitura e a tradução das palavras e tentar identificar qual é a palavra que não faz parte daquela família, que não faz parte daquele grupo. Aqui na parte dos nossos exercícios de fixação, temos a questão 1 que diz o seguinte: How much do you remember from the Shakespeare story? Você ainda lembra da história de Shakespeare, aquela que eu acabei de contar aí para vocês? Why is not true about the story? O que não é verdadeiro sobre a história? Então você vai precisar traduzir para saber o que não é verdadeiro. Exemplo, primeiro aqui, letra A. Titânia é uma fada. Titânia é uma fada? Vamos tentar entender. Lembra que na história eu falei que Titânia é a rainha das fadas, ou seja, se ela é a rainha das fadas, ela é uma fada, então está certa. Olha aqui, ó. Os elfos e os duendes have a king, eles têm um rei. Será que é verdade? Os elfos e os duendes têm um rei? Também é verdade. Lembra que o Oberon é o rei dos elfos e dos duendes, tá bom? Lembrando que Puck é um tipo de duende, que é o brincalhão. Aí eu vou deixar com vocês a letra C, D e E para descobrir a tradução e, é claro, saber identificar, você conseguir identificar qual é que não é verdadeiro, tá?